tá bom? Então, vamos nesse momento nos harmonizando, fazendo uma respiração profunda para a gente perceber todos esses fluidos, já todas essas energias boas, de amor, de paz, de harmonia, que já foi deixado pela espiritualidade nas nossas casas, onde a gente estiver, ouvindo esse evangelho. E vamos agora, junto com as músicas, nos harmonizando. Possamos ter um excelente evangelho com muita luz e muita harmonia. Graças a Deus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Para a vida Queridos irmãos, com a graça de Deus e de Jesus, estamos novamente reunidos para mais um estudo. Vamos acalmando os nossos corações, deixando de lado todos os problemas e preocupações, permitindo aos nossos corações os bons sentimentos. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com o esquecimento de todo o mal. Não permita que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos,
porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, Vilma, graças a Deus. Antes de iniciar, esqueci de dar um recado, pessoal, quem tiver nome para colocar nas vibrações, pode ir colocando no chat, tá bom? E agora, nossa convidada especial, a Lígia, que vai falar sobre mais um tema sobre a família, nosso evangelho especial sobre família. A sala é sua, Lígia, fica à vontade. Boa noite, muito obrigada mais uma vez. Antes da Cidinha fazer uma parte da leitura, eu vou fazer como eu fiz a semana passada, que eu vou fazer uma introdução, porque essa semana a Marlene, ela pediu para a gente focar dentro da relação familiar a questão da aceitação. E aí eu fui pesquisar algumas coisas para a gente poder fazer uma conversa. E tem daquele livro, Ave Luz, do João Nunes Maia, pelo Espírito Shaolin. Nós vamos fazer uma parte que o que eu sempre coloco em relação a esse livro é que quando a gente pensa nos 12 apóstolos, a gente sempre pensa nos privilegiados. A gente nunca pensa que eles teriam as mesmas dificuldades que nós temos. E hoje a gente vai falar um pouquinho do apóstolo Felipe. E ele era uma pessoa que ele ansiava muito pela verdade. Mas ele tinha uma dificuldade que incomodava muito ele. Quando ele ia para as reuniões com o mestre e os outros apóstolos, ele se sentia nutrido, alimentado, fortalecido. Mas quando ele saía de lá, que ele assumia a vida dele, as responsabilidades dele, aquilo parece que passava. E as coisas do mundo, as exigências, as dificuldades, elas se impunham. E ele ficava muito incomodado. E nós vamos nos deparar com ele num momento em que ele está numa situação assim. Por que eu perco essa nutrição? Por que a minha alma perde? Aí ele faz um paralelo assim, será que a minha alma, a minha mente, é como o meu estômago? Quando eu estou com fome, eu me farto, depois passam algumas horas, eu tenho fome de novo. Por que essa instabilidade? E nessa sensação e essa dificuldade da compreensão, de repente ele vê assim, vem um rebanho de ovelhas no meio do campo, assim, e algumas vêm na direção dele. E uma, em especial, se aproxima dele. Quando ela se aproxima dele, ele, num intuito infantil, ele vai e abraça aquela ovelha, aconchega ela até ele. Ela recebe e ele pensou assim, a compreensão na minha mente, na minha vida, teria que ser como essa ovelha, é um animal. Como que ela sentiu, recebeu o meu carinho? Nesse instante, ele tem um lampejo e ele pensa, mas você tem esse alimento, o Cristo de Deus, todos os dias. E naquela hora, ele procura uma pedra, senta com aquela ovelha no colo. E ele fica dando um carinho redobrado para ela. E aí ele fica entendendo o sentimento de compreensão
na doação daquele carinho. E ele está tão intertido ali que ele não observa que Natanael, um outro apóstolo, se aproxima e fala: o pastor aproveita todo o tempo disponível para vigiar o seu rebanho e dar de comer a quem tem fome. Não é o caso? Não, não é o caso. Nas circunstâncias aqui, o faminto sou eu, o seu servidor mais humilde. E aí ele vai contar o que ele estava sentindo e que naquele momento daquela doação do carinho com a ovelha, ele sentiu a presença divina limpando o seu pensamento. Cidinha, você pode ler? A lição é a 91 do livro Palavras de Vida Eterna, Apreço. Dando sempre graças a Deus por tudo em nosso Senhor Jesus Cristo. Está em Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 20. O universo é uma corrente de amor, em movimento incessante. Não lhe interrompas a fluência das vibrações. Nesse sentido, recorda que ninguém é tão sacrificado pelo dever que não possa, de quando em quando, levantar os olhos ou dizer uma frase em sinal de agradecimento. Até onde eu vou, Lígia? Até lá embaixo, doações. Tá. Considera sagrada as tuas horas de obrigação, mas não te esqueças do minuto de apreço aos outros. Os pais não te discutem o carinho. Entretanto, multiplicarão as próprias forças com o teu gesto de entendimento. Os filhos anotam-te a bondade. No entanto, experimentarão novo alento com o teu sorriso encorajador. Os colegas de ação conhecem-te a solidariedade, mas serão bafejados por renovadora energia perante a reafirmação de teu concurso espontâneo. E os companheiros reconhecem-te a amizade, contudo, entesouram estímulos santos em te ouvindo a mensagem fraterna. Ninguém pode avaliar a importância das pequeninas doações. Nós estamos vivendo um momento muito delicado e cada um de vocês tem uma profissão, alguns de vocês lidam com muitas pessoas, outros lidam com jovens, outros lidam com as crianças, mas independente da profissão que cada um de nós tenha, nós temos as nossas famílias, nós temos os nossos filhos, nós temos os nossos familiares. E uma das coisas que algumas pessoas, quando a gente comenta, elas não aceitam muito, que não foi depois da pandemia, é que as coisas não estavam bem e que depois da pandemia as coisas se mostraram como realmente são. E uma das coisas que a gente tem observado bastante é o grau de intolerância. Nós trabalhamos com jovens, crianças, pré-adolescentes e adolescentes. A gente ouve muito o padre Júlio Lancelotti falar que os moradores de rua, eles são invisíveis à sociedade. Mas no dia a dia do nosso trabalho, e muitos de vocês trabalham na casa de oração, nos plantões, nos atendimentos, muitas vezes a gente se depara com os filhos serem invisíveis aos seus pais. Hoje a gente tem um índice muito grande de suicídio na nossa sociedade. Eu até comentei com a Marlene quando ela sentou para a gente preparar
para essas conversas deste mês, eu estava ouvindo uma palestra do Divaldo, e na verdade o Divaldo dizendo que até 2026, o índice de suicídio entre as crianças será muito alto. E a gente fica pensando mais alto do que já é hoje. E no nosso trabalho profissional, a gente começou a fazer um trabalho com alguns jovens e uns adolescentes e pré-adolescentes que nos procuravam porque estavam muito tristes e alguns não queriam mais viver. E um dos relatos, que foi unânime da grande maioria, eles nos diziam assim: a gente não tem para quem pedir ajuda, porque quando a gente procura a nossa família, alguns familiares nos dizem que nós temos falta de Deus. Mas eu não consigo encontrar Deus dentro de mim. Isso nos lembra que há muitos anos atrás, uma mãe que tinha uma criança de 3 anos e 9 meses, procurou o Chico e perguntou: Chico, pergunta para Emmanuel com quantos anos a gente precisa ensinar o Evangelho de Jesus aos nossos filhos. Meu filho tem 3 anos. Já está na hora de eu começar? O Chico respondeu: avise a ela que ela está atrasada 3 anos e 9 meses. Porque nós começamos a ensinar o Evangelho para os nossos filhos a partir do momento em que estamos gestando os nossos filhos. Nos atendimentos profissionais, nos atendimentos na casa de oração, a gente se depara com a mesma situação. Acredito que agora que as casas voltaram, deve ser unânime, que não era comum, nós passarmos a atendermos muitos adolescentes, muitos jovens. A gente se depara no dia a dia do trabalho profissional, crianças de 12 anos pedindo socorro. Dói muito, e eu não sei o que fazer. E aí você procura a família, e você percebe o despreparo. Às vezes, o que mais nos choca é a indiferença, a aceitação. Nós temos hoje, na nossa sociedade, muitas crianças, muitos adolescentes, nesse conflito, se são homossexuais, se não são, a dificuldade da aceitação deles mesmos. E via de regra, todos que nos procuram, quando eles entram pedindo socorro e dizendo que qualquer momento eles vão tirar a vida, porque o conflito da alma é muito grande. Mas a base de todos teria que ser o lar. A aceitação. A gente está falando de extremos, mas nós temos outras situações. Nós temos as crianças especiais, os filhos especiais, a dificuldade da aceitação, do entendimento. Eu costumo, toda segunda e toda quarta, eu assisto uma moça que ela faz, chama-se Amar Maternidade. De uns 3 anos para cá, ela mudou, é só amar. E ela fala muito, eles falam muito, levam muitas crianças com síndromes, com doenças gravíssimas, situações muito sérias, em que eles falam muito do luto, onde você
perde o teu filho idealizado e você recebe o teu filho. Então, quando a gente fala dessa questão da invisibilidade, da indiferença, a gente cai aqui no apreço. Não é a quantidade do tempo, é a qualidade do tempo. É essa pessoa ser vista, ser ouvida. A gente está começando a nossa conversa pelas crianças, pelos jovens, pelos adolescentes, mas nós também temos os idosos. Às vezes a gente fica pensando assim, como nós ainda estamos longe daquilo que o Cristo veio propor para nós. Não se respeita a criança, não se respeita idoso, não se respeita animal, não se tem apreço. A gente vive um momento de uma falta de compreensão, uma intolerância. Às vezes você chama um pai para poder amparar um filho e ele vira para você e fala: não tenho paciência, eu bato mesmo, eu espanco mesmo. E aí você olha para a criança vai se encolhendo na cadeira. Você se depara com situações em que a criança, o jovem, fica com você 4, 5 horas, e de repente essa criança passa a te chamar de mãe. Você nem está todos os dias 4 horas com essa criança, com esse jovem. Essa questão da aceitação e dessa compreensão nos coloca lá como Felipe. Nós vamos buscar ajuda, nós vamos fazer o evangelho no lar, nós vamos tomar o passe, a gente recebe as vibrações, nós somos banhados, purificados, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, mas o compromisso dessa manutenção é de nossa responsabilidade. Apresentar Deus, trazer Jesus para o coração do teu filho é de nossa responsabilidade. Quando nós geramos, quando nós gestamos, a gente permite, a gente aceita. Mas o processo de aceitar este filho, que não é seu, é de Deus, que Deus está te ofertando uma preciosidade dele, que essa preciosidade, Deus sabe que existe em você todas as condições de ofertar aquilo que ele precisa. E ele vai fornecer para você aquilo que você precisa. E diante da tua fragilidade e da fragilidade dele, você se fortalece. Ele se fortalece. Mas quando nós nos tornamos indiferentes às necessidades deles, a gente joga eles, a gente abandona. Você se depara com crianças de 12 anos com um celular de 13 mil reais na mão. Aí essa criança vira para você e fala: a minha mãe não me vê, a minha mãe não me ouve, a minha mãe me odeia. A gente ouve essas coisas e você fica pensando: o que responder? O que respondemos? Ela te ama, mas ela não sabe demonstrar. Ela está aprendendo. Para complementar, eu vou ler aqui para vocês, mas eu vou ser bem sincera para vocês. Nós estamos numa conversa do mês de julho. Essa passagem é uma das passagens mais lindas
Eu vou ler um trechinho, mas a semana que vem a gente vai continuar. Eu até brinquei com a Cidinha quando eu entrei, que eu estava terminando e já estava vindo o que eu faria no último dia. E a Cidinha, nossa, vou viver um dia de cada vez. Mas porque, assim, o tema, ele é muito profundo, ele é muito delicado, mas ele é de extrema importância. Porque eu tenho certeza que todos nós passamos por isso, vemos isso, e às vezes a gente não sabe muito bem como ajudar. Aí, Felipe chega lá na casa do mestre, mas ele está muito agoniado. E eu vou ler para vocês a pergunta como ele fez. E vocês vão perceber na pergunta dele que é como nós muitas vezes nos sentimos. Mestre Jesus, pode nos explicar a todos e principalmente a mim a instabilidade da compreensão, a segurança que esperava e espero nesta arte de viver com os outros toma sentidos variados. E se não tomo providência quanto às minhas primeiras atitudes, passo a agredir as pessoas, pelo simples fato de não compreenderem as coisas como eu as entendo. Há momentos em que e aí luto com a dúvida, e quando estou contigo, como agora, por exemplo, torno-me um gigante em quase todas as virtudes. Espero a tua benevolência para que eu possa entender a mim mesmo quando falseio no entendimento dos outros. Há quantos anos esse homem tinha esse conflito? Há quantos anos nós passamos por esse tipo de conflito? Relações familiares, nos nossos lares, são os lugares aonde os nossos testemunhos, eles são maiores. Porque cada um de nós é o que é. E nós temos algumas convicções. E nós temos medo de mudar. Nós temos medo de perder a nossa segurança. E nós temos a ilusão de achar que podemos determinar a felicidade do outro. Nós podemos compartilhar a nossa felicidade. Nós podemos compartilhar da felicidade dos outros, daqueles que estão à nossa volta. Mas nós não podemos fazer as escolhas dos nossos filhos. Quando Emmanuel fala para Chico, que começa lá no período da gestação, quando você vai preparando, orientando, amando, respeitando os teus filhos, os teus familiares, principalmente os filhos, você vai trabalhando um terreno, que é o coração. Você vai adubando, você vai preparando, você vai ofertando sementes que poderão vir a germinar. Durante 14 anos, eu cuidei de um abrigo. E nós tínhamos uma psicóloga, e ela sempre nos falava o seguinte: as crianças chegavam para nós, algumas vinham direto da maternidade, e ficaram
Nós tivemos um grupo de irmãs que nós entregamos elas, uma com 18, outra com 16 e outra com 20. E essa nossa psicóloga dizia sempre assim, essa menina que saiu com 16, ela chegou para nós, ela não tinha 1 ano. E ela sempre dizia para nós assim, nós estamos plantando sementes no coração de todos eles, mas nós não vamos colher. Elas vão decidir se essas sementes vão germinar. Nesse tempo de convívio, nós nunca impomos a doutrina espírita. Nós sempre falamos de Deus, nós sempre respeitamos as religiões, porque recebíamos ajudas de outras religiões, de outras pessoas. Quando eles eram convidados, a gente acompanhava, nós íamos, a gente sempre respeitou. Elas sempre tiveram oportunidade de ouvir boas palavras, boas leituras. Elas receberam. Hoje, uma já é casada, 2 ainda moram juntas, mantêm a sua sobrevivência, e não perdemos o elo. E muitas vezes elas mandam mensagem, e muitas vezes eu me assombro quando elas respondem, porque elas repetem muitas frases e palavras que elas ouviam quando elas eram menores. Então, aqui nesse processo de compreensão dentro das relações familiares, é aquilo que a gente contribui, é aquilo que nós ofertamos. Nós participamos de um trabalho espiritual em que uma das mentoras é uma preta velha, e ela sempre faz uma simbologia. É muito bonita a simbologia. E ela sempre diz que cada um de nós recebeu de Deus um pequeno pedacinho de terra. Só que é um pedacinho pequeno, mas quando ela pensa no grupo, nós um grupo, um pedacinho de terra ao lado do outro. Quando ela vem, é tão simbólico que a gente consegue até ver aquela imensidão de canteiros. E ela diz que quando a gente vem, a gente recebe um saco com sementinhas, que no decorrer da vida, nós vamos tendo a oportunidade de cuidar desse terreno, de tratar esse terreno para que ele se transforme num jardim, para que implante os anjos de Deus. Então, a gente vai fazer essa mesma simbologia, porque ela usa isso com a gente, para a nossa vida. A nossa família, o nosso lar, as nossas responsabilidades, os nossos filhos, as nossas dificuldades, está tudo isso dentro desse pedaço de terra, dado, ofertado. A semente e a terra, a água não vem de nós, vem do céu. Mas nós é que vamos trabalhando. E cada um de nós responde por esse pedacinho de terra. Tem momentos, como Felipe, ele sai do seu pedacinho de terra e vai buscar aconchego no pedacinho do jardim de Jesus, assim como nós. Por que nós estamos hoje aqui na seara, na doutrina? A gente sai da nossa casa, larga as nossas responsabilidades, larga as nossas dores e vem buscar o aconchego. Essa preta velha, ela costuma dizer que eles trazem um unguento para as nossas feridas. Traz um unguento, mas somos nós
que vamos limpar para poder colocar esse unguento. Então, quando a gente está nesse processo de aprendizado coletivo, olha a simbologia da preta velha. Vários pedacinhos de terra, um ao lado do outro. Vai ter horas que vai sobrar semente. Eu posso dividir com a outra pessoa. Vai ter horas que eu posso estar doente e eu não vou poder tirar as ervas daninhas. A minha companheira do lado, o meu companheiro, vai poder limpar. E assim sucessivamente. É um símbolo, porque é o que ocorre no dia a dia da nossa caminhada, da nossa vida, do nosso aprendizado. A gente busca o refrigério da alma em Jesus, em Deus. Olha a simplicidade da passagem de Filipe. Na hora daquele conflito, porque na verdade ele está se sentindo a pior das pessoas, uma ovelha. Vem uma ovelha. Quem é aquela ovelha? É Deus, acalmando, acariciando. E ao mesmo tempo, trazendo o entendimento. Teve um período que a gente cuidava do abrigo e que estava um período muito difícil. Muito difícil. Sabe quando você procura fazer o melhor? E um dia, eu estava em casa, final de tarde, entardecer. As coisas estavam começando a melhorar, a acalmar. Bateu uma pessoa no portão, eu fui atender. Mas antes dessa pessoa chegar, sabe quando você senta e você faz que nem Felipe fez? O que eu fiz errado, o que eu fiz certo? Por que as coisas não melhoram? Por que melhora? Sabe quando... E a gente, quando começa a fazer esse tipo de coisa, a gente sempre vai se colocando lá no final da fila. Eu errei, não deveria, poderia ter feito. Bem nessa hora bateu uma pessoa. Era uma vizinha, que normalmente não vem na minha casa, queria uma informação para poder fazer a matrícula do filho na escola. Só que quando eu abri o portão, que ela veio falar comigo, o final da rua, assim, tem uma praça bem lá no final, e tem umas árvores. Estava um final de tarde lindo, aquele sol maravilhoso, indo embora, sabe assim, uma pintura divina. E mal ela foi me fazer a pergunta, ela falou, Lígia, olha lá, que lindo. Eu pensei assim, falei, meu Deus, nessa tribulação, nesse período, quanto tempo faz que eu não paro para ver o entardecer no portão da minha casa? Esse e outros detalhes são apreços, cuidados, delicadezas que Deus tem para com cada um de nós. Cidinha, você pode continuar? Uma prece, uma saudação afetuosa, uma flor ou um bilhete amistoso conseguem apagar longo fogaréu da discórdia e sombra. Não nos reportamos aqui ao elogio que estraga ou à lisonja que envenena. Referimos-nos à amizade e à gratidão que valorizam o trabalho e alimentam o bem. Por mais dura seja a estrada, aprende a sorrir e a abençoar, para que a alegria siga adiante, incentivando os corações e as mãos que operam a expansão da bondade infinita. O próprio Deus nunca se encontra tão excessivamente ocupado que não se lembre de sustentar o sol, para que o sol aqueça, em seu nome, o último verme,
na última reentrância abismal. Quando a gente pensa em Deus, quando a gente tem a oportunidade de ter o contato com essas passagens, você vai percebendo o cuidado e a delicadeza que Deus tem para com cada um de nós. O sol para o último verme. O que é um verme para nós? O que é uma formiga? Tem uma passagem que um espírito estava no umbral e naquele dia ele lembrou, ele já estava ali há muito tempo, e ele lembrou que quando ele era criança, a mãe dele tinha ensinado ele a fazer o Pai Nosso. E naquele dia ele lembrou muito da mãe. E aí ele resolveu fazer um Pai Nosso. Mas aquele Pai Nosso, ele foi sentido. E conforme ele terminou, foi adentrando naquele lugar uma luz muito suave. E daquela luz, uma voz perguntava para ele: você orou e Deus ouviu. Mas para que você saia daqui, é necessário que você lembre de uma única atitude boa que você tenha tido na vida. Aí ele pensou assim: meu Deus, eu era um ladrão, salteador de estrada, matei pessoas. Mas aí ele lembrou que uma vez eles estavam no bando e ele ia na frente, no cavalo. E de repente ele viu passando no meio da estrada uma pequena aranha. Aí ele vai, deu um pulo, pegou aquela aranha e colocou aquela aranha numa folha, na beira da estrada. Aí o mentor perguntou: o que você sentiu? Eu fiquei com muita pena. Aquele bichinho era muito pequeno. As patas do cavalo iriam esmagá-la. Você pensou em você quando você pulou na frente do bando? Os cavalos poderiam não ter parado. Eu não pensei em mim. Eu pensei nela. De repente, naquele lugar, apareceu uma aranha dourada e ela começou a tecer uma corda, porque o lugar que ele estava era como se fosse um fosso, um buraco. E tinham muitas pessoas ali com ele. E teceu uma corda dourada. Quando ela terminou de tecer, o espírito falou para ele: suba. Ele falou: não posso. É uma teia de aranha. Não. É uma corda de amor. Suba, porque o amor pode tudo. Quando ele estava subindo, ele já estava bem perto de pegar a mão do anjo, do mentor. Ele olhou para trás e viu que outras pessoas iam subindo. Aí ele falou: larga, que essa corda é minha, porque fui eu que salvei a aranha. Naquela hora, a corda arrebentou e todos voltaram para o mesmo lugar. Nós estamos com os nossos familiares num processo grandioso de aprendizado. Nós estamos no nosso trabalho num processo grandioso de aprendizado. Nós estamos na casa de oração, num processo grandioso de aprendizado. Naquele livro, Espírito de Verdade, tem uma passagem lá, é bem simples, fala assim: quando nós retornamos ao plano espiritual, as pequenas coisas que nós fazemos na área da caridade são migalhas de luz
mas são essas migalhas de luz que intercedem a nosso favor e intercedem a favor dos nossos familiares. Nós temos o exemplo da formiga, nós temos o exemplo da aranha. Tudo são folhas de luz, cordas de amor, que nos ajudam a diminuir essa distância. Nós precisamos introjetar definitivamente esse sentimento de compreensão profunda. Mas a gente vai ter que voltar um pouquinho à semana passada. A gente consegue introjetar esse sentimento quando, paralelamente, a gente procura melhorar. E assim como Felipe, assim como Pedro, essa dificuldade que a gente tem para manter esse estado de estabilidade de alma, de luz, aí a gente fica compreensivo, a gente fica tolerante, porque a gente compreende a nossa dificuldade e olha aqueles que estão à nossa volta com maior tolerância, com maior compreensão. E a gente vai percebendo no percurso do tempo que a gente precisa deles e que eles precisam de nós. A simbologia da preta velha é como se no fundo do quintal da nossa casa Deus dividisse um pedacinho de terra para cada um de nós. Alguns de nós não sabem plantar sementes. Alguns de nós não sabem arrancar ervas daninhas. Alguns de nós sabem semear, sabem molhar, sabem cuidar e podem nos ensinar. E nós vamos ensinando outros nessa oportunidade de vida que é dado a todos nós. É de extrema importância cada um de nós entender as suas limitações, as suas tentativas de acerto, mas não sermos indiferentes à necessidade. Olha o que Emmanuel coloca para nós. Pequenos gestos. Uma flor, uma palavra, um copo de água. Pôr o cobertor nos pés. Fazer um prato de sopa. Uma das coisas que gravou muito em nós, quando a gente faz o trabalho com as crianças, onde eles se queixam dos familiares dizerem que eles não têm Deus, porque se eles tivessem Deus, eles não pensariam coisas ruins. Um deles virou para mim e falou: Lígia, se eu não tenho Deus, eu posso me matar, porque eu não quero o diabo. Como você conforta um coração amedrontado, assustado, com a sua própria fragilidade? Como podemos tirar das pessoas o amor de Deus? É muito sério a indiferença. Mas nós todos... Outro dia o Carlos falou uma coisa e eu achei muito sério o que ele disse. Nós
E quando nós estávamos lá com as famílias, eu também senti uma coisa, eu achei aquilo muito sério. Nós somos todos sobreviventes de uma pandemia. Quando eu peguei a Covid na primeira vez, eu fiquei muito mal. Quando eu comecei a melhorar, e devagarinho eu fui voltando a fazer as coisas, vocês sabem que quando a gente vai fazer as coisas assim, fazer uma comida, varrer uma casa, varrer um quintal, é como se a alma da gente se despreendesse. É como se você começasse a conversar com Deus. Eu fiquei pensando assim, tantas pessoas foram embora, por que que a gente ficou? E aí eu senti que alguém falou assim, vocês ficam aonde vocês são mais necessários. Aí passou um tempo, a semana passada, o Carlos falou para mim, é um momento muito delicado, mas nós somos sobreviventes da pandemia. E Deus conta com cada um de nós. Cada um de nós. Na simplicidade da sua vida. Às vezes a gente fala assim, eu sou tão insignificante, eu não faço nada. Na insignificância da nossa vida, na simplicidade da nossa vida. Nós somos representantes de Deus. E nós precisamos representá-lo de uma maneira boa e generosa. E aí nós vamos lembrar de Estevão. Assim como ele pedia que Deus fosse uma porta de esperança que nunca estivesse fechada a nenhum de nós, que a nossa porta de vida plena, de vida digna, nunca esteja fechada a nenhum dos nossos, dos mais próximos e todos aqueles que Deus coloca nas nossas mãos, para que sejam aconchegados, como Felipe aconchegou a ovelha. Porque quando a gente aconchega um filho de Deus, Deus fala com a nossa alma, nos nutre, nos supre e nos renova. Que Jesus os abençoe, fortaleça os nossos filhos, os nossos lares, as nossas vidas, na edificação da Boa Nova, para todos sempre, na alma de todos, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, Lígia, não tem nem sem palavras, que foi maravilhoso, muito, muito, muito bom. E, então, vamos assim, agora depois desse comentário maravilhoso, vamos, como disse a Lígia, como representante de Deus, vamos dar nossa pequena contribuição aqui para o universo, para a espiritualidade, fazendo as nossas vibrações. Então, vamos nesse momento, nos ligando à equipe espiritual, colocando nas mãos desses nossos amigos espirituais, todas as nossas melhores energias de amor, de paz e de harmonia. Que é um pouquinho de cada um de nós, juntos, formamos uma corrente de amor que vai auxiliar a espiritualidade, a levar amor, paz, harmonia para todos os lugares e para todas as pessoas que estão necessitando de paz no coração. Vamos vibrando pelo nosso planeta Terra, por todas as nações, principalmente aqueles países que estão em conflito,
vibrando pelos dirigentes, pelos líderes de todas as nações. Vamos vibrando por todas as pessoas que estão doentes do corpo ou da alma. Vamos vibrando por todos os nomes que foram colocados hoje aqui no nosso chat. Vamos vibrando por todos os nomes que estão sempre nas nossas listas de vibrações. E também vamos vibrando por aqueles que estão nas nossas mentes e nos nossos corações. Seja um familiar, um amigo, um conhecido, aquela pessoa que sabemos que está necessitada. Vamos colocando nas mãos de Jesus os nossos melhores sentimentos, pedindo para que Ele leve também para as crianças, principalmente as que estão desamparadas, sem um lar, sem uma família, para os idosos. Também vamos vibrando para aqueles que estão nos presídios, nos hospitais. Enfim, Jesus, que você possa levar um pouquinho dessas energias a quem precisa. E também vamos vibrando pelos nossos lares, que uma luz intensa de amor possa invadir todos os lares de cada um de nós que estamos aqui. Todos possam também colocar essa energia em todos os nossos familiares, em todos os ocupantes desses lares. E vamos pedindo permissão também para vibrarmos por nós mesmos, para que tenhamos amor, paz, perseverança, força, fé, para continuarmos a nossa caminhada aqui na Terra. Que assim seja, graças a Deus. E vamos pedir agora para a Veleda para fazer a prece final para todos nós. Possamos assimilar esses ensinamentos ofertados pela Lígia, que nos orientou, que deu sustentação para que possamos evoluir nessa nossa jornada na prática do bem. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Evangelho maravilhoso, né? Hoje, agradecendo especialmente a Lígia, mais uma vez conosco, que fez esse evangelho lindo, esse comentário lindo. Agradecendo a todos que estão aqui conosco. Hoje eu não vou colocar a música final, porque já passamos um pouquinho do horário, mas eu tenho certeza que, como eu, vocês devem estar assim leves, né, com o coração tranquilo, harmonioso, porque foi um evangelho muito, muito especial. Então, muito obrigada a todos, um beijo no coração, fiquem com Deus e até a semana que vem. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Boa noite a todos.